A seguir, pessoal, quinta-feira, dia 10 de agosto, e nessa edição temos um bate-papo sobre a importância da atuação dos pais na criação dos filhos, e também sobre a responsabilidade que eles devem ter. Então vem com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power, que hoje estão amarrados em coque, e eu uso barba. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. E eu quero também te lembrar de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 62991811406. Mande aqui sua mensagem e participe com a gente. Vai lá no nosso Instagram também, @TVUFG, e fique por dentro de toda a nossa programação. Muito bem, então, para a gente começar então o nosso bate-papo aqui já no estúdio comigo, o Renan Mendes, que é técnico administrativo do CIAS, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da UFG. Seja muito bem-vindo, Renan. Ô, Cássio, muito obrigado. Fico feliz de estar aqui com você mais uma vez para estar conversando um assunto muito importante, que é sobre os pais. E a gente também muito feliz por você estar aqui com a gente. E também aqui, juntinho com a gente, a professora Simone, né? Seja muito bem-vinda também. A professora Obrigada. Simone, pessoal, ela é pedagoga, ela é doutora em educação, trabalha como professora também na UFG, na UEG, e ela se descreve como uma mulher morena, com cabelos e olhos castanhos. Muito bem, então para a gente começar nesse bate-papo, professora Simone, evidente a necessidade, a responsabilidade de um pai nessa formação humana, né? Quero que a senhora, como educadora, conte para a gente sobre esse papel do pai nessa formação. Boa tarde, quero agradecer o convite da Diane, do Cássio, para participar aqui hoje desse bate-papo sobre um tema tão relevante que realmente eu chamo a atenção para a questão da formação humana. E aí, hoje acho que nós vamos trabalhar aqui com algumas questões muito fundamentais para pensar esse tema que é complexo, que é urgente e que é atual e que merece toda a nossa atenção. Muito bem. E aí, Renan, você também é pai de três pequenos, 3 rapazes? Eu sou 3 agraciado moços? por Deus por ter esses meus filhos, são 3 filhos, e eu falo que eu estou em três fases todo o tempo, né? Eu tenho um filho que é o Arthur, tem 16 anos, é meu primogênito, tem a Esther, tem 13 anos de idade, que é a do meio, e a caçula, que é a Helena, que tem 5 anos. Né? Então tem um bebezinho, um que está entrando na pré-adolescente, outro na adolescência e entrando para a fase adulta. Então, assim, é uma loucura, mas é uma diversão e uma felicidade imensa. E uma responsabilidade também, né? Isso ela acompanha desde cedo. E é interessante você falar de responsabilidade, porque o que me faz recordar quando a minha esposa ficou grávida, que é a Raíssa, o nome dela é Raíssa, e ela ficou grávida e assim parece que para o pai, né, aquele start, é quando realmente você pega o filho do colo, vê assim, você vê aquele fruto e você olha assim, agora eu me tornei pai. E aí vem com isso, né, lógico, a felicidade, mas também a responsabilidade. E nessa educação, professora, qual que é o papel realmente ali do pai? Na verdade, vocês propõem a questão do papel, mas eu vou um pouquinho adiante e eu gosto de pensar a questão do sentido. Qual o sentido de ser pai e qual o sentido de contribuir, de participar na formação de uma criança? Como o Renan aqui, ele tem 3, né, em idades diferentes, então eu gosto muito de provocar reflexão a partir do sentido do que é ser pai, do que é paternidade. E eu penso que nós podemos trazer aqui o elemento da convivência, o elemento da participação efetiva na vida dessas crianças, com uma intencionalidade marcada no sentido de contribuir, de confirmar essa humanidade que está posta enquanto possibilidade, né, em cada ser humano.
Esse trabalho é um trabalho que fundamentalmente é feito por uma presença em sintonia com aquilo que está acontecendo em cada situação. Então, uma presença forte e ali intencional, de modo que a gente tenha condições de pensar com aquela criança, vivenciar com ela cada momento que nós estejamos com ela, para que ela se sinta amada, protegida, acolhida, respeitada, né, em sua singularidade. É a questão do tempo de qualidade também que a gente muitas vezes fala, né? Às vezes nessa correria, muitos pais, muitas mães também, né? Porque as mães têm ganhado o mercado de trabalho, mas hoje especificamente a gente falando dos pais, que em determinadas épocas nem tinham essa responsabilidade, né, Renan? A responsabilidade de estar ali participando mesmo da lida, desse cuidado diário com os filhos. E não se trata assim de um apoio, né? Pelo menos ao meu ver, eu vejo que é realmente uma responsabilidade. É, questão de responsabilidade, e a sociedade, ela vem, é uma metamorfose constante, né? Então, melhorando, ou às vezes, em alguns casos, piorando, mas enfim, a gente vê aos nossos pais, por exemplo, ou avós, meus pais não, mas os avós, por exemplo, às vezes não tinha muito afeto, não tinha muito essa questão de dar um abraço, de dar um beijo, e isso veio, consequentemente, mudando. Eu vi isso aos meus pais, faço diferentemente com os meus filhos, e não só naquele aspecto de responsabilidade que às vezes tinha um pai, né? Falar, o meu papel aqui é colocar comida dentro de casa e enfim, você está mais satisfeito que isso. E na verdade isso eu acho assim, até ao meu núcleo, aonde eu estou, isso tem melhorado, né? A não perdendo a responsabilidade, mas trazendo afeto, trazendo, como a Simone disse, o sentido. E esse sentido ele é recíproco, ele é tanto do filho para trazer os valores e cuidados, quanto também é o pai, que ele começa a entender o papel dele na sociedade, o papel que ele tem de desenvolvimento junto com a família. Então, eu acho que isso ela vem crescendo, eu digo isso aonde o núcleo que eu estou, e alguns casos que eu vejo, pode ter casos isolados, que estão hipoteticamente ruins, né? Mas, enfim, o que eu vejo na minha percepção é isso. E tem crescido e melhorado muito esse papel do pai. Pai e mãe sentado à mesa junto com o filho na hora da refeição, é uma questão importante, professora? Sim, é importante. E nós não podemos pensar essas questões da paternidade, ou seja, né, você disse aí mãe ou pai, porque hoje nós temos várias situações de configuração da família, mas a gente tem que pensar todas essas questões situadas num contexto histórico-social. Então, nós temos que lembrar que os pais trabalham, que os pais se dedicam muito tempo a questões fora de casa. Então, quando existe a possibilidade de sentar à mesa com a família, com os filhos, seja como for a família, é o momento de nós repensarmos a nós mesmos, de nós prestarmos atenção nas pessoas, no que elas dizem. O horário do almoço não é só para a gente almoçar, ou jantar, ou tomar café. É também para a gente olhar um nos olhos dos outros, para nós conversarmos sobre coisas diversificadas, para nós mostrarmos ali que nós fizemos uma pausa na correria do dia a dia, fizemos uma pausa nos nossos envolvimentos com N atividades e que nos dedicamos àquelas pessoas que estão ali na nossa frente. Portanto, é sim um ato de amor, um ato de responsabilidade e um ato de afetividade, sentar à mesa com seus filhos e com a sua família. Como a Simone estava dizendo, Renan, é realmente assim, pela questão socioeconômica do nosso país, por essa questão estrutural mesmo da nossa sociedade, muitas vezes essa dificuldade. Não é possível o pai e a mãe estar ali em todos os horários com os filhos, né? Sentado na hora do almoço, na hora do lanche, na hora da janta. Como que é lá na sua casa? Vocês têm tempo de fazer assim, pelo menos uma refeição juntos? Graças a Deus nós temos. A janta, porque é que nem você disse, o tempo, né? O trabalho nos toma todo o tempo necessário e é aquele hoje. Hoje, por exemplo, a mulher tem que trabalhar juntamente com o pai, a mãe e o pai trabalham juntos, mas aí chega um determinado momento quando se encontramos, normalmente lá em casa no período noturno, nós jantamos e como se diz, pode soar um pouco estranho, mas é uma regra, né? É uma regra, mesmo, mas estou assistindo um filme, estou assistindo uma série, está acabando, eu falei, não, você para, né? E eu tive até um exemplo agora, lembrando, ontem nós estava
jantando, tava eu, meu filho, o Arthur e a Helena. E aí nós tava jantando, aí o Arthur já foi pegando o prato dele, indo para assistir o jogo do Palmeiras. Eu falei, não, peraí, eu também sou torcedor do Palmeiras. Eu falei, sentei na mesa, aguentei, mas não é na mesa que a gente tem que se reunir todas as vezes. E é um momento ímpar. Assim, realmente é onde a Simone disse, a gente observa se a pessoa está triste, o filho está precisando de alguma coisa, está passando por um problema na escola. É dali que a gente começa a colher essas informações, ver o corpo falando também, né? Isso tudo a gente colhe nesse momento. E isso é decidido eu e minha esposa. Toda vez, desde quando nós formamos como família, decidimos sempre alimentar na mesa. É uma formação nossa, é uma formação, eu posso dizer, é uma cosmovisão nossa, que a nossa visão é cristã, evangélica, e aí a gente sempre dota isso para a nossa família. O Renan toca num ponto muito importante, que é essa questão da tela, né, Simone? A televisão já foi a tela mais preferida da sociedade, mas hoje, além dela, nós temos também os celulares, né? Sim. Que muitas vezes são levados para todos os cômodos da casa. E aí acaba que na hora dessas refeições também, se não tiver ali um controle dos pais, acaba indo também, né? Os próprios pais levando, inclusive, esse celular. Então, quando eu fui pensar sobre esse tema, para dialogar aqui com vocês, eu fiquei pensando nisso, né? Na minha infância era a televisão que reinava, né? Na vida de muitos de nós. Era babá eletrônica. Era, só que ela ficava, né? A gente ia para a escola, ela ficava na sala. Nós íamos brincar na rua, ela ficava na sala. E hoje a questão da tecnologia, né, super avançada, ela vai na nossa mão, né? O tempo inteiro na mão, no bolso, então ficou mais difícil, mas não só para as crianças, sobretudo para os pais. E eu destaquei como um elemento importante aqui, nós estarmos inteiros em cada momento, em cada situação. Como nós estamos aqui agora, nesse momento. Deixar as outras coisas de lado para que a gente viva intensamente esse momento que é o momento presente. A filosofia antiga, ela tenta nos ensinar, ela nos chama a atenção para que a gente viva o presente, porque é exatamente, unicamente onde nós podemos intervir, onde nós podemos agir. O passado já foi, o futuro não nos cabe vivê-lo. Então, o momento presente, estar inteiro na situação, o que seria isso, pensando a temática pais e filhos? Nós fazermos uma pausa com o celular, com a televisão, com o futebol, com o futebol e, sobretudo, com o trabalho, né? Porque o que a gente vê, as crianças, adolescentes e até jovens, é aquele clamor, pai, tá me ouvindo? Pai, mãe, né? Há sempre uma chamada da atenção que nem sempre é atendida. Então, quando nós estamos com alguém, sobretudo nossos filhos, é importante que nós estejamos inteiramente ali com eles. E você falou de um tempo de qualidade, né? É um pouco perigoso esse terreno, mas ele é muito importante, porque, por exemplo, se eu tenho 1 hora apenas do meu dia, de 24 horas, para estar com meus filhos, eu tenho que cuidar que nenhuma dispersão me chame naquele momento. Se são 5 minutos, né, um absurdo, 5 minutos, é possível que eu também seja chamada por alguma dispersão. Então, existe uma decisão interna, como eu disse, pensar o sentido, né? Que eu não creio que é só responsabilidade na relação pais e filhos, ou mães e filhos. Há também um privilégio, o privilégio de você formar uma pessoa. Que valores, o que você quer que aquela pessoa seja. Então, se trata da maneira de existir no mundo, é um fazer-se homem. Então, a nossa responsabilidade como pai, como mãe, é de criar situações, favorecer experiências que essa criança seja capaz, esse adolescente seja capaz de se colocar como um ser humano pleno, um ser humano generoso, ético, um ser humano que reconheça o outro como um seu semelhante, né? Portanto, não vai causar-lhe danos nenhum, nem moral, nem físico. Então, essa questão do estar presente, ela é fundamental para a gente entender que cada experiência, como o Renan disse, né? Se eu estou assistindo o jogo com meu filho, ali não é só assistir o jogo, Simone, tem algo muito mais. A gente volta a falar disso no segundo bloco também.
Você continua com a gente no próximo bloco, o Renan volta com a gente no terceiro, que a gente vai ter mais um convidado, inclusive, no próximo bloco, pessoal. Mas agora nós vamos, então, conferir que os estudantes de Pedagogia e Artes Visuais da UFG, eles realizaram uma exposição de arte inclusiva na Faculdade de Educação, aqui da UFG. O evento é destinado a pessoas cegas e com baixa visão. Rodou. O que acontece quando estudantes de pedagogia e artes visuais se juntam? Melhor, pensando na acessibilidade de pessoas com deficiência? Na Universidade Federal de Goiás, o resultado foi uma exposição inclusiva. As pessoas com deficiência têm pouco acesso à cultura porque não há acessibilidade, né? Então nós pensamos nessa disciplina em construir uma exposição de artes que fosse inclusiva, né? E que desse conta, sobretudo, de uma arte que pudesse ser explorada por uma pessoa com deficiência visual, né? Tanto a pessoa cega quanto a pessoa com baixa visão. A exposição é composta por releituras de grandes obras. Elas foram feitas em alto relevo e são acompanhadas de audiodescrição. A montagem da mostra contou com a ajuda de diferentes profissionais da área das artes visuais, pedagogia, além de intérprete de Libras. Para garantir uma maior acessibilidade, na exposição tem as informações disponíveis para leitura em braille, que é um sistema de escrita tátil utilizada por pessoas cegas ou com baixa visão. Uma versão do texto com letras maiores também fica disponível. Quando a gente vai no museu, numa exposição, a primeira orientação que a gente recebe é para não tocar em nada. Essa exposição aqui é diferente. A ideia é tocar, sentir e principalmente incluir. Na maior parte das vezes, nós entendemos que ir a uma exposição é não tocar e não fazer com que o nosso momento de experimentação aconteça de fato numa sala expositiva, seja de uma galeria ou de um museu. E fazer com que esse contato agora que aconteça é, de fato, apresentar um outro mundo também, uma realidade sensorial para as pessoas que, biologicamente falando, não estão com essa relação da visão atreladas como o nosso corpo também. O trabalho foi desenvolvido durante a disciplina Fundamentos da Educação Especial. Cada grupo escolheu uma obra de arte. Durante todo o processo, ocorreram consultorias com pessoas com deficiência, em relação aos materiais utilizados, a audiodescrição, entre outros aspectos. Tudo para garantir a acessibilidade. Hoje, se uma pessoa, por exemplo, cega, chegar aqui, ela vai conseguir tanto tocar a obra, sentir a obra, ter a experiência áptica com a obra, quanto ela vai poder ouvir a audiodescrição da obra. Então, assim, o que eu acho mais legal é que são obras conhecidas do grande público, né? Obras tanto do contexto nacional quanto do contexto internacional. E eu acho que é isso que vai dar a grandiosidade da exposição, né? O grupo em que a Camila faz parte reproduziu a obra de Frida Kahlo. Ela conta a importância desse momento. Pode parecer simples, mas isso aqui é muito importante, muito, muito importante. Já parou para pensar, tornar para as pessoas cegas como são as obras que a gente estudou a infância inteira nas escolas, como é o Abaporu, como é a obra da Frida Kahlo. Ter uma noção, ter a noção de dimensão do que pode ser isso, eu acho incrível. Muito bem, agora nós vamos então para um rápido intervalo, lembrando você de participar aqui com a gente por meio do nosso WhatsApp, o 62991811406. Não deixe de participar, já já a gente volta. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento
desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E de volta comigo também a pedagoga Simone Barcelos, que também é doutora em educação, e também com o Renan Mendes, que é técnico administrativo do CIAS, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da UFG. Eles estão de volta, eu tinha falado para vocês que nós estaríamos com outro convidado, mas esse convidado vai chegar no terceiro bloco para então integrar esse nosso bate-papo. Muito bem, retomando, professora, a gente falava sobre essa questão, né, da participação dos pais de forma efetiva, esse tempo de qualidade, e a senhora tem muita propriedade para falar disso, porque a senhora é pedagoga, com toda a formação voltada à educação, doutora em educação inclusive. Hoje a senhora trabalha na UEG. Isso. Eu trabalho na UEG, sou professora efetiva no curso de Pedagogia e faço parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação na faculdade da UEG, no campus de Inhumas. Bacana. E você, Renan, trabalha no CIAS aqui da UFG. Quais são os trabalhos desenvolvidos nesse sentido para auxiliar esse pai, nessa questão da lida com os filhos? Existe algum programa voltado a isso? Bom, o CIAS ele já trabalha voltado a esse assunto todo o mês de agosto, desde 2018. Então, nós temos a equipe de promoção à saúde, que tem sempre, de uma forma ou de outra, tentando desenvolver, trazendo a conscientização, né, o respeito, o valor da família, tem levado isso desde 2018, temos aberto isso e aí tem dado esse espaço, acho que é o mais importante, né, dar essa voz, esse momento, para que todo servidor talvez possa parar um momento e refletir, aprender, e é isso que o CIAS tem feito, e fora as várias outras programações que também integram, de certa forma, o assunto, né? Existe algum programa desenvolvido nesse sentido também que a senhora faz parte, professora? Exatamente sobre pais e filhos, não, mas nossa realização profissional é toda ela voltada para a formação humana, então, de um modo geral, envolve as questões, né, desde a infância até a velhice. E eu queria destacar aqui a relevância de um projeto, né, de um programa como o Mundo UFG, que traz a discussão de temas tão complexos, né, para a sociedade. E eu vendo a questão ali da Faculdade de Educação, é muito inspirador. Eu me formei na Faculdade de Educação, toda a minha formação é na UFG, e quando eu vi ali a professora Ana Flávia fazendo a apresentação do projeto, ela tem um trabalho belíssimo, né? Eu me sinto inspirada, provocada, e a importância dessas situações, né, dessas estratégias de mostrar o que está acontecendo na universidade pública, seja na UFG quanto na UEG, é também uma provocação para você, pai, mãe, que está em casa e que pode visitar essas instituições e ver essas obras de arte, né, essa releitura, um momento especial com seu filho ali, sem dispersões, né, como a gente está dizendo aqui, inteiros na situação. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente ouve muitos pais falando sobre questões econômicas. Eu não tenho dinheiro, né, não tenho condições de levar meus filhos para algumas atividades de diversão e de cultura, mas a gente tem que lembrar, as universidades públicas e até algumas instituições privadas, elas têm esses projetos maravilhosos que estão sempre por aí. A gente é bom ficar antenado, né, para saber onde é que está acontecendo coisas incríveis, coisas na área da cultura, portanto, formativas. Claro que a gente sabe que assim, né, os filhos, principalmente criança, pede muito, né? Tem os anseios. Nós adultos temos
os nossos anseios. E muitas vezes, como a senhora estava dizendo, não é possível propiciar a essa criança, a esse filho, aquilo que ela deseja, aquilo que a gente às vezes deseja entregar para eles, mais um passeio no parque, uma programação assim que talvez está bem distante daquilo que a gente queria possibilitar aos nossos filhos. Também é muito importante, né, Renan? Muito, e muito, porque traz uma conexão mais forte, esses momentos, sabe? E aí, se você estava falando, eu estava lembrando de um momento que eu participei com a Helena, e inclusive foi essa semana, uma programação da própria escola. A própria escola fez como se fosse um estilo raspadinha. Quarta-feira você vai raspar e você vai fazer alguma coisa com o seu pai. E aí, o mais engraçado que na terça-feira, no sábado, nós fizemos, né? E aí tinha lá banho de mangueira, né? Banho de mangueira. Então, assim, foi um momento muito legal, foi um momento muito bom, que já é simples, custa efetivamente, a gente pode dizer que zero, né? Mas tem outras coisas que a gente pode até ajudar, né? Por exemplo, eu estou com meu filho agora malhando com ele, vou na academia com ele, eu acho super legal, falo para ele, Arthur, foi muito bom, é bom demais ter. Então são coisas que, teoricamente, eu faço com eles, e aí me traz essa conexão, me traz uma coisa muito boa, sabe? E eu vejo que é recíproco também da parte deles, né? A felicidade. Com a Estel eu já fiz almoço, janta. Hoje, por exemplo, é o aniversário da minha esposa, Raíssa. Aniversário, te amo, tá? Você é a mulher da minha vida. Muito obrigado por me tornar pai junto com você. Que bacana. É o aniversário dela. E aí preparamos um café da manhã. A minha filha fez o bolo. Eu nem comprei bolo em supermercado, padaria. Ela não, eu vou fazer. Então, assim, graças a Deus, eu posso dizer isso, graças a Deus nós estamos num caminho bom, num caminho certo, e é onde gera essas conexões, e eu tenho certeza que são memórias inesquecíveis. Jamais, eu particularmente, como pai esqueço, eu acredito também que meus filhos não serão inesquecíveis. Assim como Goiânia também, Goiânia que você pode ir para qualquer lugar, parque, Goiânia, graças a Deus, é recheada de parque, você pode ir no final da tarde, nesse período agora calorão, tempo seco, você vai lá perto que tem um laguinho que vai dar melhorada a umidade do ar, relativa do ar, então assim, criatividade, isso é um pouco do capitalismo, né? Esse capitalismo que tenta, que é agressivo, que os filhos ficam, às vezes, no YouTube, eles assistem alguma coisa ali e já vem outra propaganda. Então, isso vai gerando, vai estimulando, e aí a gente tem que usar essas estratégias e ter coragem de utilizar essas estratégias de tirar. Porque também não é fácil, não. Eu falo aqui, mas vocês pensam assim, mas é um desafio constante. É um desafio pra gente, né, professora? Às vezes se desconectar, porque tudo hoje é na tela, tudo hoje. A gente se comunica para o trabalho, nas nossas relações sociais de amizade, enfim. Então acaba que os pais também têm essa responsabilidade e tem que ter a preocupação de se desgrudar disso aqui muitas vezes, né? Mas o Renan falava uma coisa muito, muito interessante, e aí dessa questão da afetividade e também das lembranças que a gente vai criando, né? A gente sabe também que toda a formação ali da criança, até uns 6, 7 anos, a gente formata essa criança que depois é só... A senhora pode explicar isso melhor para a gente. O que até os 6, 7 anos ali é formado e que depois fica no HD? Enquanto o Renan estava falando, eu fiquei pensando, né? Você provocou a gente a pensar a questão do consumo, né? A criança quer, a criança pede. Mas nas fases diferentes da vida humana, existem necessidades que são universais, que são do homem. Mas existem necessidades e desejos, né, que são próprios de cada etapa. E, por exemplo, na infância, na primeira infância, na adolescência também, as pessoas querem afeto. Nossos filhos querem afeto, querem atenção, querem ser reconhecidos, querem ser aceitos. Não está muito ligado à questão do consumo, no sentido de comprar algo. Eles podem até pedir, mas na verdade eles querem atenção, querem ser notados, né? E aí, quando eu estava organizando para vir aqui, planejando, né, tudo, eu pensei na questão do amor, na questão da convivência, do respeito, da responsabilidade, do privilégio, para gerar, Cássio, isso que você falou, lembranças. Porque quando eu citei, por exemplo, a questão da ausência, porque a gente tem que inserir a ausência nessa discussão.
A ausência, seja pelo trabalho, seja por uma doença, seja pela própria negligência, né, com a infância, com a adolescência. Então, quando você vivencia com seus filhos momentos de inteireza, de comprometimento ali, né, todos juntos, isso vai ficar registrado na memória afetiva como memórias da relação com o pai, ou da relação com a mãe, ou da relação com a família, de um modo geral. E quando essa ausência for necessária, por exemplo, os pais estão no trabalho, ou os pais estão doentes, ou falecem, nós, seres humanos, nós acessamos essas lembranças. São elas que nos fazem seguir, elas que nos fazem nos recompor de uma perda, de uma ausência mais prolongada. E por que eu falo nessa ausência? Porque é muito triste para uma criança sentir a ausência moral, afetiva, espiritual do pai e da mãe quando eles estão ao lado. Essa é a pior ausência, né? Uma ausência negligenciada. É de negar o direito à criança de ter uma proteção, de ser ouvida, de ser amada, de ser, por exemplo, receber um elogio, de ouvir, né? Eu te amo. O eu te amo não é uma frase pronta, mas é uma aceitação da nossa alma em relação aos nossos filhos, né? Eu te amo. Eu gosto de brincar com meus filhos, eu falo assim, Isabela, eu já te disse que te amo hoje? Aí ela fala, não. Aí eu falo, Mateus, eu disse que te amo hoje? Ele, não, ele ri, né? Por quê? Porque eles, e meus filhos já são jovenzinhos, né? Eles gostam de ouvir isso, acalma, isso dá segurança. Nós precisamos pensar nisso, pelo menos uma vez no dia, falar para os nossos filhos, eu te amo. Não para que ele entenda que ele pode tudo, mas para dizer que ele é aceito, que ele é acolhido e que nós estamos fazendo o nosso melhor para que ele seja um ser humano melhor. Seja um ser humano ético, um ser humano que pensa em si, mas pensa no outro também. E eu penso assim, essa negligência, essa ausência, ela é algo muito sutil. Às vezes a gente está com nossos filhos, mas ele nos chama, a gente não responde. Aí ele fala alguma coisa e ele fala, né, pai? Aí você fala, o quê? Quando você fala, o quê? Já deu a mensagem, não estava ouvindo, não estava prestando atenção. E muitas vezes eles não repetem. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Eles não repetem mais o que eles haviam falado, porque eles já entenderam, não está aqui, está ausente, né? E isso vai gerando nele uma indiferença, vai gerando nele uma dificuldade de se tornar uma pessoa melhor. Finalizamos então mais um bloco. Simone, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O Renan continua com a gente, inclusive, no próximo bloco. Quero agradecer demais por essa contribuição. E agora, nós vamos, então, encerrar esse bloco conferindo mais uma dica de publicação da editora UFG. Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e hoje nós vamos falar sobre agropecuária brasileira, como se caracteriza, como que é o setor frente ao cenário internacional, então fica com a gente. Mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros. Nós estamos aqui com Gabriel Medina, ele é professor e autor do livro Agropecuária Brasileira Diante das Dinâmicas Internacionais. O professor se descreve como homem branco, tem cabelos grisalhos e usa óculos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem, Ana, é uma satisfação estar aqui com você, falar sobre esse tema tão importante para o país, o agronegócio, que pela importância precisa ser pensado estrategicamente a longo prazo. Então, é uma satisfação falar sobre esse assunto. A satisfação é nossa. Então, fala pra gente primeiro como que se caracteriza, né, a agropecuária brasileira. A agropecuária brasileira, o agronegócio brasileiro, de forma mais ampla até, né, ele é caracterizado pela produção primária em campo, que é, em grande parte, controlada por grupos brasileiros, por produtores brasileiros, e por todo um setor industrial vinculado ao agronegócio. E nesse setor industrial a gente tem tanto grupos brasileiros operando quanto grupos internacionais. Em geral, as multinacionais estrangeiras operam nos setores do agronegócio que são com maior desenvolvimento tecnológico, maior aporte de capital e muitas vezes com proteção de patente. E aí estaria, Ana, o nosso maior desafio em termos competitivos. Como é que a gente entra também nesses setores industriais
que vão além da produção primária do agronegócio. E por falar nessa questão aí de competição, como que a gente está no setor, né, agropecuário frente ao cenário internacional? Os grandes países desenvolvidos têm uma política agrícola muito forte, uma política muito forte de apoio às suas empresas. O Brasil também tem. O Brasil tem uma política tradicional voltada para crédito, mas falta no país algo pensando no fortalecimento desses setores das cadeias mais industrializadas do agronegócio. Só para você ter uma ideia em termos de produto interno bruto, em grosso modo, 7% do nosso PIB está na produção primária. Quando a gente soma aí o setor industrial do agronegócio, a gente vai para próximo de 27%. Então tem muito dinheiro na parte industrial, o país pode ganhar muito nessa área, mas a gente não tem ainda um plano estratégico de crescimento nesses setores industriais do agronegócio. Professor, e no seu e-book você fala também sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né? E às vezes a gente até coloca como setores, como coisas opostas nessa área. É possível se desenvolver de forma sustentável nessa área? A gente tem avanços e há esforços nesse sentido e é importante que a gente esteja construindo isso. Falando de outros países, né, a gente recebe muito cobrança da União Europeia, para que a gente, os Estados Unidos também, para que a gente demonstre que a nossa produção é cada vez mais limpa, não vinculada a desmatamento, e o país está avançando nesse sentido. Fico feliz com os avanços que a gente está construindo. Perfeito, professor. Muito obrigada por participar aqui com a gente no nosso quadro. Muito obrigado, Ana. Agradeço o convite feito pela editora UFG. E essa e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.ufg.br. Acesse e boa leitura! Valeu, Ana Clelma, muito obrigado por essa dica. E olha só, pessoal, agora nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Você pode participar aí com a gente por meio do nosso WhatsApp, beber uma água também, mas é rapidinho, a gente volta, não saia daí. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Mundo UFG, nesse bloco Intérprete de Libras, continua o Diogo, ele que está aqui com a gente já desde o primeiro bloco, né? E agora nós vamos conversar então com a cantora Maria Eugênia, que vai promover encontros musicais no evento MPB em Série, que será realizado no Centro Cultural UFG. Gente, Maria Eugênia, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seu microfone está desligado. Aí, agora ativou. Tudo certo, não estava te escutando, mas agora estou. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por terem me chamado, é um espaço importante para a gente divulgar o que a gente está fazendo, né? E parabéns aí pelo programa. Muito obrigado. Pessoal, e a Maria Eugênia, ela se identifica como uma mulher morena, clara, com cabelos curtos, castanhos. É assim que ela se apresenta. Que bacana esse projeto. Conta um pouco dele pra gente. Olha, é um projeto que eu fiz pela Lei Estadual de Cultura Goiás, que é sempre importante enfatizar, né, que nós precisamos
desse tipo de incentivo para as empresas. E eu faço pela Jales Machado, que é de Goianésia, do Otávio, Laje Siqueira. Então, enfim, é um projeto muito importante para mim, que eu acho que esse tipo de encontro entre nós, né? Eu participei de vários projetos assim que uniam os artistas, os cantores goianos. E eu acho que é uma coisa importante a gente saber, né? Unir forças e unir tarefas assim para a gente, porque é difícil, é um tipo de música difícil de ser divulgada. Então, a gente está junto com o outro, é bacana, é instigante para a gente, é instigante para o público. Enfim, e eu trago sempre pessoas muito especiais. Essa semana, então, tem uma pessoa que é um encontro inédito, e é até engraçado para nós, que nós começamos juntas, né? Nila, que era Nirley. Nila Branca é uma grande artista, com uma grande história. E nós começamos juntas, e somos amigas, e pouca gente sabe disso. Então, vai ser um encontro bem bacana, assim, onde a gente decidiu brindar o público, assim, com várias surpresas, com várias coisas esperadas e inesperadas também. Duas cantoras goianas que assim, o público goiano já está aí acostumado a escutar. Que parceria boa. Além dela, outros artistas também vão dividir esse palco com você. E aí eu quero que você explique para o pessoal que está assistindo em casa quanto custa as apresentações, onde vai ser. Deixa o convite realmente para o pessoal de casa. Com certeza. Essa semana, no Centro Cultural da UFG, é bom você retirar seu ingresso antes no Simpla, pelo Simpla, tá? Mas, de qualquer maneira, como tem algumas pessoas que pegam e acabam não indo, a gente tem uma fila de espera também, e a gente sempre conseguiu acomodar todo mundo. A primeira edição foi em junho, foi com o compositor João Caetano, e a próxima será daqui a 2 semanas com o compositor, letrista Carlos Brandão, que é maravilhoso de palco, e pouca gente sabe disso. Então, assim, são sabores diferentes, especiais, e tem sido um prazer muito grande, assim. Eu acho que realmente é um projeto que deu um grande resultado. A gente teve a primeira edição ano passado, só que a gente estava fazendo num pub, que a proposta também era incentivar outros lugares a ouvir música, né, lugares menores e tal. Mas não deu, assim, foi um lugar pequeno demais para o projeto. Então, esse ano, a gente está com metade aqui no Centro Cultural da UFG, e depois a gente vai fazer no Teatro Sesc também. Aí teremos Pádua, Tom Cris e Cláudia Vieira. Que bacana. Mas eu não posso ir embora sem, assim, despedir de você sem antes você cantar um pedacinho de Companheiro pra gente. Uai, não, vou fazer uma pequena adaptação, né? Porque não é vai, é vem. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Maria Eugênia, Põe alguma coisa na sacola e venha para os shows. Muito obrigado, viu? Parabéns pela sua arte, parabéns por esse projeto, mais um lindo projeto aí sendo realizado junto com outros artistas. Sucesso sempre. Muito obrigado. Amém. Obrigada, Cássio. Um beijo. Um beijo para a tua audiência aí. Muito obrigada. Pois é, pessoal, e agora a gente então retoma aqui o nosso bate-papo, falando, né, sobre essa questão da presença dos pais, a efetividade, né, da presença dos pais. E agora chega então aqui para conversar com a gente, o Renan já está aqui com a gente desde o primeiro bloco, e agora a gente recebe também o Cavalcante, ele que é agricultor e que está também, né, agora recebendo o primeiro filhão ou a primeira filhona? É filho, é o Samuel. Samuel. É muito bom. Bacana, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ele se descreve como um homem de pele clara, com 59 anos, olhos e cabelos castanhos. E aí eu quero que você conta pra gente, Cavalcante, a primeira vez que você tem um filho, papai de primeira viagem, então? O papai de primeira viagem, o Samuel, foi um presente de Deus na nossa vida. Samuel, nossa, está sendo tudo na nossa família, transformou toda, né? É mesmo? Era só eu e minha esposa. Uhum. E agora alegrou totalmente. Você é casado há quanto tempo? Eu estou há 13 anos casado. 13. Há 13. E o Samuel está com quantos anos? O Samuel vai completar 3 meses agora. 3 meses, novinho então. Novinho. Aquela fase de adaptação então da madrugada, os sonos da madrugada tá ainda naquela fase de adaptação. Que ele tá
penando é minha esposa mais, né? Que Samuel não desgruda dela. Tá mamando no peito. Mamando no peito. Essa fase é realmente a fase mais complicada para se adaptar. E nós né? compramos, nós compramos um leite para ele que ele também não quis. Ele deixou de lado, só queria mesmo o mamar dele mesmo da mãe, né? Que bom, né? Porque a gente, inclusive, sabe da importância que tem, né? Principalmente nessa primeira fase. A amamentação do leite materno é realmente a mais importante. Para aquelas mães que não têm o leite materno, realmente não tem outro jeito, né? Isso é verdade. Mas tendo, que bom que ele está se alimentando do leite materno. E divisão de tarefas, como que tem sido? Sempre que a Ana precisa, à noite chama, né? Fala, ó, Cavalcante, meu bem, vem cá. E eu vou lá, dou meu apoio, né? Tem que estar junto direto. É pai e mãe, tem que estar conectados, senão não tem jeito, né? Chorou, nessa idade você tem que estar junto com ele. E nessa idade chora mesmo, né, Renan? Chora e aí você tem que acudir, né? Tem que ir junto. E é um momento muito bom, porque você tem que estar... Você falou de divisão de tarefa, mas a mulher ela tem uma posso dizer sobrecarga, mas ela tem um encargo, na verdade, um encargo maior, de estar ali amamentando, de ter ali todo aquele cuidado maior, e o homem acaba que fica ali como um suporte mesmo, suporte, apoio. E é esse momento de dividir tarefa, e principalmente à noite, né? Porque à noite, realmente, se a gente não tiver um bom sono, no outro dia a gente não está muito legal, e aí você precisa de paciência, cuidado. Então, dividindo bem, eu acho que isso favorece demais, tanto para a criança, né, que vai ser bem atendida, e tanto para a mãe, que ali que tem um encargo maior, acredito nesse ponto de vista, e vai ajudar ali nesse fortalecimento do filho, né? Nesse crescimento do filho. Principalmente nessa primeira idade não tem como, né? O mamar é com a mãe, porque é ela que tem o peito. É importante o pai estar junto, porque a gente observa também o que a mãe da gente passou naqueles momentos difíceis, né? E não foi fácil. Minha mãe teve 7 filhos não é fácil, não é fácil. Conforme eu estava dizendo, realmente existem questões assim, a mãe não tem como, a parte da alimentação é realmente com a mãe nesses primeiros dias, nesses primeiros meses, né? Pelo menos até o 5º mês ali, que é quando a criança começa de fato a se alimentar com outros alimentos. E aí é por conta disso que entra o papel fundamental do homem de lavar uma roupinha, de ajudar nesse sentido, de limpar a casa, de fazer um alimento, porque a mulher já está sobrecarregada com toda essa... o olhar está totalmente voltado para o filho, né, Cavalcante? É isso mesmo. O pai ele tem que estar junto com a esposa, que não é fácil para ela. Por isso que a gente vê falar que muitas vezes mãe entra em depressão por causa daquele momento que está passando. E o pai estando junto é bom com esse apoio para ela também, né? Para o desenvolvimento da criança, para você ter apoio, saber que ali tem um pai que está ativo, observando o que ele está a crescer na parte da educação da criança também, né? Isso é muito importante, que hoje está muito falho. A gente vê que hoje muitos filhos tá sem a presença do pai, sem o apoio do pai. E isso é muito importante para a criança, para o futuro dela, né? E como a professora Simone explicava para a gente, né, sobre toda a importância dessa participação efetiva, do tempo de qualidade, com os exemplos também que você veio dando. E falando sobre essa questão de tela, inclusive tem muitos pais aí, muitas mães reclamam que muitos pais são pais de Instagram, né? Aquele que pega o filho, tira a foto, posta lá, paizão, mas no dia... e aí no dia a dia nada, é complicado em famílias que essa realidade é de fato presente, né? Isso é ruim, né? Mas o modo de vida, modus operandi, como essa pessoa enxerga também, exerce e enxerga de vida, acaba combinando para isso. E se ele vai muito no... Porque um casamento também, essa união, esse casamento, esse vínculo, pai, mãe, filho, ele tem que estar integrado, né? Tem que estar integrado. Pode ter casos, assim, eu não concordo muito, mas pode ter casos que são casais separados, mas que conseguem criar um filho. Mas eu acredito piamente que realmente deve ser
essa união, como bem falou aqui o Cavalcante, de estar junto, conectado, não só em momentos festivos, né, onde você está dizendo que pode tirar fotos, passa um mês, talvez sem ver o filho, sem ter um tempo de qualidade de filho, aí no domingo vai num parque, tira foto, aí você pensa, né? Porque aí tudo que a gente vê no Instagram só é coisa boa e, de fato, na realidade, ele não é bem assim como tem que ser feito, né? Então, como é dito, né? E o mais interessante desse tempo, desse momento, é que as leis também devem favorecer essa questão dos pais, né? O pai que é presente, o pai que quer exercer, tem o sentido de pai. A nossa legislação precisa favorecer mais. A gente, quando pega alguns países europeus, o tempo de licença paternidade ele é muito superior ao do Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos 5 dias, alguns locais podem estender um pouco mais. Está pedindo para encerrar, realmente. Nós já estamos no final desse bloco, mas muito obrigado, desculpa te cortar. Tá ótimo. Quero agradecer aqui o Renan, agradecer também o Cavalcante que está aqui com a gente. Antes de ir embora, inclusive, ressaltando aí a camiseta dele, que está realmente mostrando o pai do Samuel. Parabéns, viu, por esse filhão. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, muito obrigado. Pessoal, olha só, e agora antes da gente ir embora, então, vamos conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou. Oiê, tudo bem por aí? Eu sou Lavínia Dornelas, uma mulher jovem de pele branca, com cabelos castanho escuros abaixo do ombro e um sorriso largo. Eu estou em um corredor claro, com janelas nas laterais, em um prédio da UFG. E aí, querendo informações sobre tudo o que está acontecendo na nossa universidade? Hora da Agenda UFG. O projeto de extensão Repensando Ações, que proporciona amparo às famílias em situação de vulnerabilidade social, vai realizar uma ação muito importante dia 12. Serão entregues as doações arrecadadas por alunos do curso de Relações Públicas da UFG. Entre as doações estão sapatos, produtos de higiene pessoal, brinquedos e cestas básicas. Vamos fazer nossa parte e contribuir com a ação? Mais informações no @repensandoações sem o cedilha. E terminam amanhã as inscrições para a 4ª Escola de Inverno PELCE-UGM 2023 da Faculdade de Letras. Entre os dias 21 e 25 de agosto serão realizadas oficinas, mesas redondas e palestras com o tema Plurilinguismo, Cidadania e Acolhimento. Para ter acesso ao formulário de inscrição, entre no Instagram pós-UFG ou pelo site prpg.ufg.br. E ainda falando em idiomas, você tem interesse em aprender ou se aprofundar em alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano? Se sim, você pode se inscrever em um curso do Centro de Línguas da Faculdade de Letras. Mas não demora porque falta apenas uma semana para o final das inscrições. Todas as informações estão disponíveis no site cl.letras.ufg.br. Não perca a oportunidade! Ficou interessado em algum projeto ou evento? Fique atento às datas e não perca tempo. Por aqui, finalizamos mais uma Agenda UFG. Fique bem e até a próxima! Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas te agradeço pela companhia. Amanhã vocês vão ficar então na companhia da Camila. Camila que vai estar aqui junto com vocês. Muito obrigado, então, por hoje estar aqui junto comigo. Beijos e até mais. Tchau!